Nessa noite eu não queria perder tempo, eu queria ir direto para a palavra, porque eu creio que Deus tem algo a fazer ao nosso coração nessa noite. Hoje eu vou falar com você um pouquinho sobre adoração. Todos nós fomos criados para adorar, na verdade? E a pergunta não é se você adora ou não, é quem você está adorando. E para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é adoração, nós vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 4 de João, verso 23 e 24, se você tiver aí. Thank you, Leo. Glórias a Deus. Glórias ao Pai. Se você não tem, vai aparecer aqui na tela. Se você precisa de uma Bíblia para comprar, eu tenho algumas lá em casa. Se eu não me engano, eu tenho a bilíngue, inglês e português, e tenho algumas NVI de estudo, para quem precisar. 23 e 24 diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos orar antes da gente partir para o texto. Senhor, eu te agradeço nessa noite por tudo que o Senhor já fez aqui no nosso meio. Tudo que o Senhor já iniciou, tudo que o Senhor já nos mostrou que está fazendo. E agora eu te peço, ó Pai, que a Tua palavra venha de encontro a cada coração aqui nesta noite. Que não seja a minha voz, mas que seja a voz do Teu Espírito falando através de mim. E que cada um que aqui estiver possa receber tudo o que eu já recebi ao preparar essa mensagem. E mais ainda, porque eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui fluindo. Eu te peço que nessa noite nós saiamos daqui sabendo mais um pouquinho sobre como adorar ao Rei dos Reis. Te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá então para essa jornada, porque eu não tenho muito tempo e eu quero falar com você muita coisa. Adoração, então. Adoração, eu e você, nós sabemos que ela é a expressão de um coração que encontrou um sentido na vida. E muitas pessoas falam, adoração é um estilo de vida, né? Mas assim, é algo muito geral você falar adoração é um estilo de vida. E hoje eu quero assim, break down, né? Falar com você um pouquinho mais fundo do que é a adoração, porque o Pai, como a gente leu aqui, o Pai está procurando aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Quando ele falou isso, aqui ele falou num contexto de pessoas que estavam divididas. Os samaritanos adoravam em um lugar, os judeus adoravam em outro lugar. E Jesus encontra essa mulher ali que pensava que a vida dela não tinha solução, e ele fala, está chegando o momento em que a religiosidade não vai separar alguém de outra pessoa, porque agora você vai ter que adorar em espírito, porque eu cheguei. Jesus falou com ela, eu cheguei aqui, então por isso agora você pode adorar em espírito e em verdade. A partir do momento que Jesus veio à terra, que ele morreu e ele ressuscitou, o Pai enviou o Espírito Santo, foi para nos dar certeza de que agora nós temos acesso ao Pai, diretamente. Então, para a gente entender um pouquinho nessa noite, eu quero introduzir para você assim, o que a gente vai estar falando nessa noite. Todo ser humano, ele foi criado para adorar. Então, como a gente falou, se nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando a outra coisa. E Deus, Ele é Espírito, e a verdadeira adoração começa, e aqui para quem está anotando, começa no Espírito, ela santifica o corpo e ela transforma a alma. A adoração que começa com a wrong motivation, com a motivação errada, ela é aquela adoração que adora só quando tudo está bem, Lauane. Não, está tudo maravilhoso, vou lá na igreja adorar o Senhor, vou agradecer, porque, uau, está tudo maravilhas. Mas quando acontece alguma coisa de errado, Silvana, aquela pessoa fala, não vou porque vou encontrar fulano lá e eu já estou mal. Nós precisamos, nessa noite, o que eu quero fazer com você é caminhar com você ao longo dessas histórias que a gente vai ver na Bíblia, para a gente entender qual é a verdadeira adoração. Porque esses dias eu estava falando assim,
para alguém essa semana, eu vou pregar sobre a verdadeira adoração. Essa pessoa deu uma risadinha e eu fiquei pensando assim, será que a pessoa entende que tem a verdadeira adoração e a falsa adoração? Ou ela achou que verdadeira adoração é algo assim, é óbvio? Você vai falar de algo muito óbvio. E não é óbvio, porque muitos de nós começamos a nossa caminhada cristã e está muito bem, a gente está fervoroso, a gente quer servir, mas aí quando as coisas não estão do nosso jeito, a gente começa a parar de servir, a gente começa a parar de amar, a gente começa a parar de doar do nosso tempo, do nosso dinheiro, da nossa... Onde está a motivação da sua adoração? E é isso que nós vamos ver nessa noite aqui. Agora, eu queria que você falasse bem alto, ou então virasse para essa pessoa, a mais bonita que tiver aí do seu lado, e fala assim, você precisa de mudança. Good. Você precisa de mudança. Se você não tiver ninguém aí do seu lado, fala assim, eu preciso de mudança. Glória ao Pai. Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos, no capítulo 12, verso 1 e 2. A palavra de Deus diz assim, portanto, irmãos, eu rogo pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes. Olha para você ver, se você não for transformado, você não é capaz. Então, transformem-se para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque Deus, Ele não quer te destruir, Deus, Ele não quer te pesar, Deus, Ele não quer que você sofra. A boa e perfeita vontade de Deus está available, está disponível para mim e para você, se nós estivermos dispostos a transformar-se. A imagem e semelhança do Criador, para que nós, então, experimentamos, como Paulo disse aqui. E se você vê no capítulo 1 ao 11, ele está instruindo nessa carta aos Romanos, irmãos, vocês são crente, vocês precisam viver igual crente. E estava rolando briga e gente falando que é crente, mas está fazendo outras coisas. Aí no capítulo 12 ele fala, portanto, eu rogo pelas misericórdias de Deus, ofereçam um sacrifício vivo. Porque o que estava rolando no meio deles é o seguinte, Brian. Algumas pessoas estavam falando, não, esse negócio de sacrifício é de Old Testament. Isso é do Velho Testamento. E Paulo está falando aqui, olha, agora vocês não precisam sacrificar um animal, mas agora você tem que sacrificar um sacrifício vivo perante ao Senhor. O que é o sacrifício vivo? Respira aí com essa máscara, faz assim. Você está vivo? Yeah, it's you. É você o sacrifício vivo. É eu o sacrifício vivo que tenho que me apresentar perante ao Senhor. É esse o sacrifício vivo que Deus espera, que eu e você nos apresentamos perante Ele com vestes limpas, como a gente cantou aqui nessa noite. Eu coloquei minhas vestes, estou esperando o seu encontro e eu quero que o Senhor volte logo. Aleluias. Se adorarmos a Deus, se não adorarmos a Deus, estaremos adorando alguma coisa ou alguma pessoa. Entenda isso. Adoração é inevitável. Se você não tem tempo para fazer algo para Deus ou para servir ao Senhor, é porque o seu tempo está para outra coisa. O meu tempo está para outra coisa. Agora, o que é adoração, Davidson? A primeira coisa você já aprendeu aí. É um sacrifício vivo. Então, tem a ver com você. Tem a ver comigo. Se eu não me apresento perante ao Senhor, eu estou negando adorar a Ele. Se eu nego o Senhor diante das circunstâncias que eu vivo durante o dia, eu estou negando um worship, uma adoração ao Rei dos Reis. Sabe por quê? Muitos de nós, hoje, a gente não tem tempo para as coisas de Deus. Mas não é as pessoas que estão aqui, isso é outras igrejas que acontece isso. Essas 3 coisinhas aqui, simples, Oswaldo, que o crente tem que fazer. Orar, doar e ouvir. Orar, doar e ouvir. Todo cristão precisa orar.
pelos enfermos, pelos necessitados, pelas causas, mas a gente ora para a gente dormir? Ok, não responda não. Doar. Doar do nosso tempo para serviço no reino, doar dos nossos recursos para serviço no reino. Será que a gente está doando ao Senhor? Ou a gente ainda não entendeu que quem doou mais do que todos é o próprio Deus? Então nós precisamos entender que a adoração ela está ligada à oração, que é a sua comunicação com Deus, é uma forma que você fala com o Pai, mas que também eu e você nós temos que doar. Eu lembro que quando eu me converti, a primeira coisa que eu queria, William, é servir. O que eu posso fazer dentro da igreja? Cadê? Arrastar essa cadeira, é limpar um banheiro. Eu precisava servir, Luísa, porque algo dentro de mim tinha transformado, algo dentro de mim tinha mudado tão forte que eu não aguentava mais ficar parado. Eu não aguentava mais fazer algo só para mim. Eu queria servir ao Senhor. E é lógico, nós estamos falando aqui da igreja, mas eu e você, a gente pode servir ao Senhor dentro de casa. Será que nós estamos servindo ao Senhor dentro de casa? Será que a gente está servindo ao Senhor no trabalho? Porque às vezes também a gente tem pessoas que eles são expert em servir ao Senhor dentro da igreja. Eles são santos aqui dentro, mas aí chega em casa, é um leão, desenfreado, fora da jaula. Chega no trabalho, não sabe conversar com ninguém. Não tem amizades porque não sabe conversar com ninguém. Essa pessoa precisa ter um encontro com o Senhor e participar daqueles GPS que a gente estava fazendo sobre os frutos do Espírito. Gálatas 5, 23 e 24, depois você lê lá. Quais são os frutos do Espírito? O que você precisa? E ali fala quais são os frutos do Espírito, mas no início fala assim, você precisa de vida com Deus. O que é vida com Deus, Davison? Que bom que você perguntou, né, Rodrigo? Que bom que você perguntou. Vida com Deus é oração. É doar o nosso tempo para o Senhor, mas também, essa última coisa que a gente tem que fazer é ouvir. Você precisa ouvir a voz de Deus para que você não pare ouvindo vozes de pessoas frustradas. Se eu e você, Silvana, no tempo que nós estamos vivendo hoje, nós não ouvirmos a voz do Senhor, nós vamos começar a parar no tempo, porque muitas pessoas já se frustraram. Mas sabe por quê? Porque pararam de ouvir a voz de Deus. E agora querem basear na sua experiência própria e falar, Léo, não faça isso, porque eu já tentei e não consegui. Carol, nem adianta tentar isso aí que você está querendo fazer, porque eu já tentei milhares de vezes e aqui não dá certo. Aí eu te pergunto, que voz você está ouvindo? Porque a voz de Deus, na maioria das vezes, é o contrário da voz do ser humano. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus do impossível, não é? Amo essa canção. Ele é o Deus do impossível, e se nós acreditamos que Ele é o Deus do impossível, nós vamos ouvir a voz daquele que tem poder para fazer a impossibilidade nas nossas vidas, Rodrigo. Agora que eu te vi aí, Rodrigo, uau, está atrás aí. Maravilhas. Então, se não temos tempo para Deus, como nós vamos adorá-lo? E anote essa frase, é impossível adorar a Deus sem um relacionamento íntimo com Ele. É impossível adorar a Deus sem um relacionamento íntimo com Ele. Quando o texto fala, mas deixe Deus transformá-lo em uma nova pessoa, ou seja, sejam transformados. Será que isso é possível? Será que é possível? Porque às vezes a gente pensa assim, não, fulano nasceu assim, vai morrer assim, isso aí não tem jeito, essa pessoa não tem solução. Deus tem solução para cada um de nós, se nós nos submetermos à mão poderosa dele, que é o vaso, né? é o olheiro. Ele nos molda, ele quebra sim, ele amassa um pouquinho, porque ele quer quebrar todo orgulho, todo eu posso, nosso, e aí depois ele fala assim, agora eu vou te construir novamente, porque agora eu quero te moldar, e você sim vai ter uma boquinha com freio, sim você vai saber respeitar as pessoas, sim você vai ter um sorriso nos lábios, você vai se tornar a imagem e semelhança do seu Criador. Isso é o que Deus tem para nossas vidas. Agora, como então, Davison, mudar a minha mente
minhas emoções e os meus desejos. Se tiver a foto aí, coloca para mim. Tem uma foto aqui que eu coloquei, um mapazinho, né, para a gente entender sobre o espírito, a alma e o corpo. Se não tiver ali, nós vamos assim sem ela mesmo. Porque, como a gente falou, a adoração, ela começa no espírito, e ali está a foto. A adoração, ela começa no espírito, e aí você tem a sua alma e você tem seu corpo, não é verdade? Agora, como a gente começa a adorar, às vezes, que a gente se frustra, Davison? Às vezes tem pessoa que começa pelo corpo. Ok, eu fui na igreja, então agora eu tenho que mudar a minha forma de vestir. Eu fui no culto, então agora eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo. Eu vou me vestir bem, E aí tem aquelas outras pessoas que julgam, né? Que olham o corpo da pessoa, olham a forma que está vestindo e fala, fulano não é crente, não. Porque está olhando para o corpo. Eu vou entrar em shape, eu vou para academia. Esse jejum de Daniel tá bom porque eu estou emagrecendo. Hoje eu até mudei o botão aqui do meu cinto que eu dei uma emagrecida. Emagrece sim, mas não é esse o propósito. O propósito é que a gente chegue mais perto do Senhor, né? Então, eu vou entrar no propósito, eu vou para a academia, eu quero colocar meu corpo no lugar porque ele é templo do Espírito Santo. Tá certo? Sim, mas pode começar aí? Não, porque senão você vai se frustrar. A alma. A alma, então, não tira minha imagem daí, não. A alma, então, é aquelas pessoas que querem sentir a presença de Deus. Eu fui na igreja, hoje eu não senti a presença de Deus. Nossa, aquela igreja estava fria hoje. Não, é o ar-condicionado, irmã. Eu cheguei lá e assim, nossa, eu senti assim um arrepio. Então Deus estava lá. Eu chorei no culto. Então, irmão, você precisa ir naquela igreja porque, nossa, você sente, está errado? Não. Mas se começar aí, você se frustra também. O Espírito, o que a gente leu até agora, é Deus nos falando que a verdadeira adoração é aquela adoração que ela começa no Espírito. E a verdadeira adoração para começar no Espírito é aquela adoração que começa em lugares onde você não quer abrir mão. Porque eu testemunhei hoje pela manhã que quando eu entrei no grupo de louvor pela primeira vez na minha vida, eles me colocaram num teclado por 2 anos, sendo que eu só cantava, eu não sabia tocar. E eu tive que aprender a tocar o teclado, porque eu falei, eu canto. E a pastora de adoração falou assim, não, mas a gente precisa de alguém no teclado. Mexeu no meu corpo, mexeu na minha alma e tocou lá no meu espírito. E aí? Você vai fazer a sua vontade agora ou você vai me obedecer? Eu senti a voz do Senhor falando desse jeito no meu coração. Você quer cantar? Mas eu te quero aqui, porque eu quero te moldar um pouquinho. Eu vim no ensaio, Léo, por 3 meses, sentava aqui e eu ouvia o grupo de louvor ensaiar, eu ficava vendo as coisas e eles não me deixavam tocar no teclado. Eles eram ruins comigo? Não, era Deus trabalhando comigo. Agora, sabe o que acontece com a gente hoje? Se o pastor faz um trem desse, fala, o pastor é ruim. Entenda de outra forma, meu irmão. É Jesus trabalhando no seu coração. Se alguma coisa não foi liberada para você ainda, é porque Deus está trabalhando no seu coração. E esses 3 meses que eu fiquei, o Senhor foi trabalhando no meu coração, porque Ele queria que a minha adoração partisse do Espírito. Ele não queria que eu mexesse na mente das pessoas para que as pessoas sentissem um arrepio na hora que eu cantava ou na hora que eu tocava. Mas na hora que o meu coração estivesse rendido nesse altar. Você não precisa falar muita coisa, Léo, para ministrar adoração. Porque às vezes a gente pensa que é o que a gente fala. Não é o que a gente carrega. É o que nós carregamos. O verdadeiro adorador, ele carrega algo tão pesado, Sheila, que onde ele chega no ambiente, ele não precisa falar nada. Ele chegou, a pessoa fala, uau, a autoridade de Deus está aqui neste lugar.
E é isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. Ele quer mostrar para mim e para você que Ele quer sim que você tome conta do seu corpo, Ele quer sim que você sinta a presença de Deus quando você entrar aqui, mas se você não sentir, se o seu corpo não estiver em shape do jeito que você quer, você adora anyway, porque você adora em espírito e em verdade. E quem adora em espírito sabe que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele não é um sentimento. Então, se você adora em espírito, você vai adorar em meio à tribulação, você vai adorar em meio à dor. Não, as coisas estão ruins, mas it doesn't matter, eu continuo sendo um adorador, porque eu não estou baseado em circunstâncias. Aleluias. Eu sinto a presença de Deus aqui. Então, o adorador, Léo, não é aquele que toca ou que canta, é aquele que ouve e obedece. O adorador não tem muita coisa a ver com, porque tudo a gente fala sobre adoração tem a ver com música, mas não está ligado diretamente com música, está ligado a ouvir ao Senhor e obedecer a Ele. Nós precisamos de uma mudança de dentro para fora. Em Hebreus 4:12 diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Como o Léo falou aqui nessa noite aqui, olha o poder que a palavra tem. Ela é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito e as juntas e as medulas e julga os pensamentos e as intenções da onde? Do coração. Era esse versículo aqui que eu estava vivendo, Oswaldo. Rasgando, quebrando o meu orgulho, o meu egocentrismo. Por quê? Porque eu estava aprendendo a palavra de Deus. Eu estava buscando no Senhor conhecer mais Ele, porque essa verdadeira adoração, ela nasce de um espírito transformado pela palavra. É por isso que a gente tem que pregar a palavra. É palavra de Deus que eu preciso de ouvir, é palavra de Deus que você precisa de ouvir. Ah, não, se eu preciso de ouvir aquele pregador que mexe, sabe aquele pregador motivacional, que ele prega assim e eu choro, e tem aquela musiquinha legal tocando no fundo. Não está errado, não. Mas você precisa da palavra. Você não precisa daquela motivação, ei, levante pela manhã, e você vai vencer, seu guerreiro, porque você foi chamado, você escolhe. Tem uma coisa de errado aí, Silvana? Não. Mas são palavras humanas. Nós precisamos ver o que a palavra de Deus diz. Porque senão, nós vamos olhar uma mensagem como essa, de que você vai triunfar, que agora é só vitória, e aí você vai ver que não é só vitória assim, e você vai começar a se frustrar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é clara em nos dizer, e Jesus falou isso para os discípulos deles, ó, segura as pontas aí, porque o negócio vai ser difícil. Não vai ser fácil, não. Mas eu venci o mundo e vocês podem vencer, se vocês não esquecerem de nenhuma palavra que eu estou falando com vocês. Então, a Bíblia, ela não foi criada para nos informar, ela foi criada para nos transformar. A Bíblia não é uma fonte de informação, ela é uma fonte de transformação. E todo ser humano que é transformado pela palavra de Deus, essa pessoa começa a dar fruto. Se você e eu estamos dando fruto, pode ter certeza, a palavra de Deus está fazendo alguma coisa em você. Hoje alguém falou comigo em Salmo 92, né, que lá fala que até quando você estiver velho, você vai continuar dando fruto. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está transformando você. E independente da sua idade, você continua dando fruto, porque você se permitiu ser transformado pela palavra de Deus. Você viu aqui que ela é uma espada que penetra, e ela divide esse sopro com a sua mente, porque o seu espírito é um sopro de Deus, a sua mente é essas emoções, é tudo que você processa. E aí, então, aí Deus começa a curar ali dentro. E vai unindo tudo novamente. É maravilhoso isso. Mas lembre disso. Não deixe que esse mundo que nós estamos vivendo venha fazer você adorar ídolos. Eu nunca vou fazer isso, Davis. Você é louco de falar que eu vou adorar ídolos? Ok, vamos lá. Vamos ver se você está adorando ou não. Um celular. Ele é uma bênção,
right? Mas ele pode tornar um Deus na nossa vida se nós não tivermos cuidado. Eu fiz uma pesquisa essa semana e eu choquei e eu quero ver se você vai chocar também. A medida de uma pessoa nos Estados Unidos que usa o celular por dia é de 5 horas e 42 minutos por dia. A pessoa trabalha 10 horas por dia e dorme 8. Total de 23 horas, 42 minutos. E Deus ainda tem 18 minutos do seu tempo. Quem é o seu Deus? A gente diz que o nosso Senhor é aquele que tem mais tempo sobre nós. O nosso Senhor é aquele que domina a nossa vida. E a pesquisa vem falar que 18 minutos está sobrando. E olha que nesses 18 minutos ainda você quer ver aquela série do Netflix. Talvez. Então nós devemos pensar direitinho no que nós estamos fazendo, porque talvez se você diminuir 2 horinhas do seu celular e do meu celular, não estou julgando aqui, eu estou falando porque às vezes nós todos, né, eu me incluo nisso, nós passamos muito tempo nas redes sociais. E as redes sociais, elas têm essa nicotina, vamos dizer assim, né? Essa dopamina no seu cérebro que, não, eu quero ver mais. O feed, né? Olha o nome, feed. Está te alimentando. Você vê um, você quer ver outro, você quer ver outro, você quer ver outro, você quer ver outro. E não para. Pensa essa semana, e aproveita que alguns de nós estamos aí no jejum de Daniel, nós estamos no propósito. Então aproveita esse tempo onde você está se abstendo de alguns alimentos, mas adicione mais tempo com Deus. Talvez esses 18 minutos pela manhã. E aí você tira 1 horinha no seu sono, dorme só 7. Tira mais 2 do celular. E aí olha o tanto de tempo que você tem. Agora 4 horas. A gente pode organizar para que nós não venhamos deixar com que outra coisa venha tomar o tempo do nosso Senhor. Em Daniel, no capítulo 3, a gente vê uma história tremenda aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 jovens que foram ali para a Babilônia, tentaram forçar eles a adorarem outros deuses. E olha o versículo 16 ao 18 que diz: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei Nabucodonosor. Olha o que eles falaram. Não precisamos nos defender diante do Senhor. Se formos atirados na fornalha em chamas, Deus, a quem nós prestamos culto, pode nos livrar. E nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles ficaram de pé. Não, olha, quem não adorar agora, quem não ajoelhar, vai ser jogado na fornalha ardente. E agora eu fico perguntando, se eu e você estivéssemos ali naquele momento, será que nós íamos nos ajoelhar ou a gente ia ficar de pé, sabendo que a gente ia morrer? Vamos colocar no nosso contexto, porque às vezes a gente não está sendo jogado numa fornalha por negar alguma coisa, mas às vezes você vai ser mandado embora se você não fazer o que seu patrão quer. Você está disposto a ser mandado embora para manter a sua fé? Ou você prefere fazer coisa errada dentro do seu trabalho? Então nós temos que pensar, porque aqui nós vemos 3 jovens que eles decidiram se colocar de pé e através da vida deles muitas pessoas reconheceram o Senhor. Muitas pessoas olharam e falaram, peraí, esses caras vão morrer aqui, ó, rei, joga lá dentro. Eles jogaram e sabe o que aconteceu? Leia comigo. Verso 28 e 29. Disse Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os seus anjos e o livrou seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação ou língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado.
e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Nenhum outro Deus. Olha para você ver, um rei pagão agora, ele vem fazer um decreto. Todas as pessoas, antes eu queria matar a quem era cristão, agora eu estou querendo matar a quem não reconhece esse Deus. Porque se esse Deus, que há 2000 e tantos anos atrás, ele deu a sua palavra, e hoje, depois de 2000 anos, nós estamos lendo ela, esse Deus é real ou não é? Esse Deus é real, e ele vive hoje, e se você decidir se posicionar no seu trabalho, no seu casamento, nas suas circunstâncias que você está vivendo, você vai mostrar para as pessoas que estão ao seu redor que ele é um Deus que pode fazer, pode transformar, pode curar. Aleluias! Enquanto você está aqui, Deus está curando a sua família. O Espírito Santo falou ao meu coração que Deus está curando o pai de alguém aqui. Deus está curando o seu pai nessa noite. Aleluias. Meu Deus. Se você tem... Aleluias. Deus está querendo curar a gente aqui nessa noite. Se você está sentindo alguma dor, se você tem alguma enfermidade ou lembra de alguém que está enfermo nessa hora, eu queria fazer essa pequena oração com você. Feche seus olhos, lembra dessa pessoa e ore por ele agora enquanto eu orar. Senhor, nessa hora nós reconhecemos a Tua presença aqui, Pai. E nós sabemos que o Senhor quer curar no nosso meio. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha agora de encontro a qualquer enfermidade. Tu és o médico dos médicos. Cura agora em nome de Jesus. Restaura agora em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, tumores saiam em nome de Jesus. Nós declaramos agora, ó Pai, câncer seja eliminado agora em nome de Jesus. Nós declaramos agora o sangue limpo agora em nome de Jesus. E que o Teu sangue possa correr na veia dessas pessoas. Problema do estômago agora, seja liberto. De úlcera, nós te agradecemos pela Tua cura que foi liberada aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Então essa pergunta eu falo para você, qual é o impacto da sua adoração? A minha adoração e a sua adoração, ela tem impactado alguém ao nosso redor? Nós precisamos estar vivendo uma vida que está impactando pessoas. Se nós não estamos vivendo uma vida, Léo, que está impactando alguém, nós estamos brincando de ser cristão. E nós não podemos brincar de ser cristão. Eu vi uma reportagem essa semana de um pregador americano que tem uma igreja na Califórnia, uma igreja grande, ele, por pregar algo sobre sexualidade segundo a Bíblia, ele está sendo julgado. Tiraram a pregação dele do ar. E agora eles estão querendo decretar uma lei para que os pregadores não falem mais sobre isso nos púlpitos, sobre a sexualidade segundo a Bíblia. Agora deixa eu te alertar uma coisa. No dia que você receber uma mensagem falando assim, não teremos culto essa semana, porque o pastor Davos foi preso, é porque alguém tentou me impedir de pregar a verdade. No dia que alguém chegar para mim, Rodrigo, e falar assim, você não pode pregar sobre certas coisas mais que a Bíblia, eu vou falar, me prende. Porque essa palavra foi que me libertou. E não vai ser 4 paredes que vai me prender. É essa convicção que eu e você temos que ter do Deus que a gente serve. Paulo e Silas, no capítulo 16 de Atos, eles clamando ao Senhor à meia-noite, presos ali dentro, mas sabe o quê? O espírito deles estava liberto. Um verdadeiro adorador, ele não se prende em 4 paredes. Um verdadeiro adorador, ele não se prende porque está sozinho em casa. Um verdadeiro adorador, nada pode prender ele. E ali à meia-noite, as paredes... Aleluias. As prisões foram abertas, porque ali dentro existia verdadeiro adorador, pessoas que falavam assim, eu estou numa prisão sim, está escuro aqui, tem um esgoto passando na minha frente, eu estou com correntes nos pés, corrente nas mãos, mas eu seguro nas mãos de Deus, seguro nas mãos de Deus,
pois ela me sustentará. E aí quando rompeu as prisões, aquele soldado que estava ali responsável, sabe o que aconteceu? Ele falou, eu vou me matar, porque eu vou ser morto anyway. E Paulo falou, não mata não, porque aqui não tem ninguém correndo de prisão não. A gente já foi liberto há muito tempo atrás. A palavra de Deus já nos libertou. Então, se a palavra de Deus me libertou, eu quero apresentá-la para você hoje, para você ser liberto. E a família daquele homem foi liberta. Todos foram batizados. E ali iniciou uma igreja. Eu e você, se nós nos posicionarmos, Eduardo, deixa de lado o orgulho. Deixa de lado a decepção que você teve no passado. Deixa de lado as coisas que ainda precisam ser reformadas na sua vida. Para de falar que isso aí é um impedimento de você servir ao Senhor. Fala assim, Senhor, hoje eu decido ser transformado pela Tua palavra. Que a Sua palavra venha. Você precisa, sabe de quê? Uma dose por dia. Um versículo por dia. Eu tenho certeza que se você iniciar com um versículo por dia na palavra do Senhor, vinha aos cultos para que Ele aqui te encha mais ainda do Espírito dEle, você vai cada vez mais se portar como um filho do rei. E como Paulo falou aqui em Romanos no capítulo 12, vocês precisam transformar a mente de vocês. Eu, Paulo, sou alguém que eu estava em uma prisão e eu não deixei com que a prisão prendesse a minha mente. Sabe por quê? Porque o meu espírito estava liberto. Amém. Aleluias. Eu acho que o Senhor merece uma salva de palmas. Aleluias. Glória ao Pai. Estou tentando. Aleluias. Então, toda adoração, ela precisa de sacrifício. E como a gente falou, é um sacrifício vivo, que é o nosso corpo, é a nossa adoração a Ele, porque se você está respirando, você precisa adorar a Ele. E agora eu quero ir com você em 2 Crônicas, no capítulo 1, onde ali, 2 Crônicas, capítulo 1, ali nós vemos a história de Salomão. No versículo 7, nós vemos um versículo que muitos gostam de citar. No versículo 7, se você puder abrir para mim aí, versículo 7 diz assim, naquela noite, versículo 7 de 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7, naquela noite, Deus apareceu a Salomão e disse, olha aí o que eu e você queremos ouvir, peça-me o que quiser e eu te darei. Oh Deus, fala isso comigo, Pai, estou querendo. Não é maravilhoso? Mas sabe o que acontece? Nós queremos usufruir das coisas do reino, nós dizemos ser adoradores e por isso nós achamos que devemos ser abençoados, mas nós não queremos sacrificar nada. Ah, mas Salomão sacrificou alguma coisa? Oh, que bom que você perguntou. Vamos ler o verso 6? Olha lá o verso 6 para nós, está pertinho. Um verso antes. No verso 6 diz assim, Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Agora você entendeu por que Deus apareceu para ele em sonho? Sabe o que é 1000 holocaustos? Você já estudou o Antigo Testamento, como eles ofereciam? Matavam 1000 animais. E dos perfeitos. Não é aquele boizinho morrendo, não. É aquele gado, sabe? Perfeição. E ali tinha que matar, eles tinham que queimar, eles tinham que levar o corpo do animal para fora do local do encontro, e ali queimar do lado de fora. 1000 sacrifícios. Sabe por quê? Porque ele falou assim, se é para o Senhor, tem que ser com excelência. Se é para o Senhor, tem que ser o meu melhor. Se é para o Senhor, tem que ser algo que vai me custar alguma coisa. Ah não, queima aí um boizinho aí, tá bom, porque senão, né, também vai tirar do meu bolso aí. Não, leva 1000. Pega, Salomão, mas isso aí vai ser muito. Não tem problema não, você está entregando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Enquanto nós não entendermos, Léo, que quando nós ofertamos ao Senhor, e aqui nós estamos falando de oferta tanto humana que você ganha, mas também o seu tempo, você está investindo no reino, você está investindo sobre o altar daquele que pode chegar para você e falar assim, ok, agora você entendeu o que é me adorar. Agora pede aí. Sabe por que ele perguntou para Salomão? Pede o que você quiser, que eu te darei? Porque ele sabia que a adoração estava vindo do Espírito.
Se fosse carne, ele não perguntaria isso a Salomão. Se fosse alma, não, só sentindo, né, de entregar 1000 bois aqui para o Senhor, porque aí o povo vai ver, né, que a gente adora o Senhor. Não, ele sabia que era do Espírito, porque o que Salomão pediu depois é: Senhor, me dê sabedoria para cuidar do povo que o Senhor colocou sob minhas mãos. E é isso que nós temos que pedir. Senhor, ok, eu estou ofertando ao Senhor meu tempo, eu estou doando alguma coisa para o Senhor, mas eu quero que o Senhor use a minha vida para abençoar outros. Porque nós queremos... Você não precisa pedir bênção para você. Se você abençoa outros, a sua bênção está garantida. Não precisa ficar: Senhor, me abençoa, Senhor, Senhor, eu estou precisando disso. Não, Ele sabe. Começa a abençoar outros para você ver se Ele não vai olhar para você e falar: uau, e agora, Michele, fala aí o que você quer, que eu quero te abençoar. Eu preciso terminar, porque o tempo não para. Eu não falei nem 20% do que eu queria falar. Mas agora eu quero fazer essa pergunta para nós partirmos para o final. O que você está sacrificando para o Senhor? Será o seu tempo? Será o seu dinheiro? Será o seu talento? Será o seu conhecimento? Você está fazendo algo para o Senhor? Será que eu estou fazendo algo de valor para o Senhor? E esse fazer aqui, eu quero que eu e você entendamos muito bem, não é simplesmente o chegar e fazer, é fazer com excelência, é fazer de coração. Não é porque o pastor mandou, não é porque a igreja está precisando, é porque você sentiu no seu coração de que você precisa fazer parte do que Deus está fazendo. O reino de Deus, a gente aprendeu isso, ele está em movimento. E se ele está em movimento, quando eu era adolescente, alguém aqui lembra daqueles trenzinhos da alegria no Brasil? Eu já trabalhei daqueles bichinhos dançando lá, sabe? Eu era o Plutus ali. Então, o trenzinho, ele vinha, não sei se os americanos estão entendendo isso, essa colocação minha. Era uma carreta e cheia de gente ali com música e esses bichinhos, né, vestidos de Mickey, de Pluto e tal. E eu vestia também de Pluto. E aí a gente tinha que segurar num ferro assim e pendurar na trela, né? E aí, quando chegava nas esquinas que parava para pegar pessoas, você tinha que correr na frente e ir lá na frente. E aí, quando passava o trenzinho, ficava dançando, para as crianças olharem e ficarem ali divertindo. Então, quando a reta começava a andar, você não podia estar cansado que for, mas você tinha que correr, pular e segurar lá, para você não ficar para trás. O reino de Deus, ele trabalha dessa forma. Eu e você, nós precisamos correr. Deus está fazendo algo, eu não quero ficar para trás aqui não. Porque às vezes a gente para: não, o culto está bom, meu irmão, vamos ficar aqui e tal. Aí o trenzinho passa, você está dançando e você não... Foi embora. Nossa, o povo deixou para trás. Não, meu irmão, o reino está em movimento. Se você não anda, você vai ficar para trás mesmo. Meu Deus. Que imagem é essa que Deus trouxe à minha mente? Eu dançando trenzinho. Ok. Agora vocês viram algo aí sobre minha adolescência. Em Hebreus, no capítulo 13, verso 11 e 12, eu quero ler isso com você para a gente finalizar. O sumo sacerdote, ele leva o sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento, como a gente disse aqui. Assim, olha agora nós. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para sacrificar o povo por meio do seu próprio sangue. Nós temos alguém que morreu por nós. Então você não precisa sacrificar o seu gadozinho. Seu gado pode crescer lá onde ele está na sua fazenda. Você precisa sacrificar a si mesmo, porque você está vivo. E enquanto você e eu estivermos vivos, nós temos que viver uma vida de sacrifício vivo ao Senhor. Porque nós somos justificados, não por algo que eu dei ou que você deu, mas pelo sangue de Jesus Cristo. E eu tenho uma canção que diz assim: justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, para a gente finalizar, eu queria que você fechasse os teus olhos, onde você estiver. Se você está online, se você não está dirigindo, feche teus olhos. Mas se você está dirigindo, fica aí de olho aberto. Pensa um pouquinho em tudo que a gente falou. E agora eu quero trazer à sua memória o que tem dificultado
a sua verdadeira adoração ao Senhor. Nós vimos aqui que Jesus, ele foi esse grande modelo de verdadeiro adorador. Será que você está se sentindo muito ocupado? Não tem tempo para o Senhor? Sua saúde emocional talvez está fragilizada, você está quebrado porque você saiu de um relacionamento que sofreu muito, ou você perdeu uma amizade de muitos anos que te chateou, algo que fez o seu emocional cair lá embaixo. Eu quero te dizer que Jesus, ele pode tirar você da depressão, da falta de ânimo. Ele pode te dar nova vida nessa noite. Será que você está se sentindo longe? Será que você sente que você não merece o amor dele? E eu tenho certeza que ele está aqui nessa noite, nos falando: eu te amo, eu importo com você, eu te perdoei e eu te chamo para viver essa nova vida de um verdadeiro adorador. A história dessa mulher de João, capítulo 4. Ela foi transformada por Jesus. E através dela, toda a cidade reconheceu o Senhor como único e suficiente Salvador. Então, nessa noite, eu queria que você agora apresentasse alguém que vier na sua mente, que precisa reconhecer o Senhor como o Senhor da vida deles. E ore sobre essa pessoa. Aleluia. No versículo 42, ainda de olhos fechados, no versículo 42 do capítulo 4 de João. E disseram à mulher, olha o que a multidão disse à mulher: agora nós cremos, não somente por causa que você disse, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Tudo o que você precisa é vir a Deus, ouvir a sua voz e obedecê-lo de todo o coração. Pai, nessa hora eu quero orar por cada um que está aqui, Senhor. E eu quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo venha fazer morada nos nossos corações. E que a partir de hoje, Pai, nós possamos levantar nossa cabeça e saber que o Senhor nos chamou para adorarmos em espírito e em verdade. Então, a partir de hoje, não mais adoraremos por circunstâncias. Não mais vamos querer apenas sentir para que a gente possa fazer algo por Ti. Mas, anyway, de qualquer forma, nós vamos continuar te adorando porque o Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é o Senhor dos Senhores. O Senhor é aquele que morreu numa cruz e ressuscitou, mas enviou o Teu Espírito Santo para que todo aquele que crê receba a nova vida. Receba a nova vida de Deus agora em você. Receba a nova vida. Receba a nova vida.